Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do verso 15. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto. No final da leitura, permaneça com ela aberta, por favor. Anote tudo aquilo que você achar relevante, para que possamos compartilhar juntos na quarta-feira aqui, amém? Importante o compartilhamento de cada um. Nosso café aqui na quarta-feira. O Lucas está conosco aqui, e agora já de casa não tem esse negócio de visita, amém? Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, diz assim o texto sagrado: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler esse último verso juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua santa, maravilhosa, bendita, absoluta, suficiente e eficiente palavra. E precisamos de graça e misericórdia da parte do Senhor nesse momento. Necessitamos que Tu fales conosco, Senhor. Necessitamos ouvir Tua voz. E precisamos não só ouvir, mas precisamos, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, a fim de que possamos compreendê-la. E uma vez compreendido, precisamos do poder do Teu Espírito para praticar a Tua palavra. Não podemos fazer isso se o Senhor não for conosco. Por isso nos aproximamos de Ti com confiança, não porque temos mérito nisso, mas por causa do mérito de Cristo. Entramos confiantemente na Tua presença e Te pedimos isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador, e para a Tua glória. Amém. Amém? Assentarmos. Vamos ser o nosso Deus. Imaginem um homem que passou anos em uma prisão escura, acorrentado, servindo a um tirano cruel. Ele não tinha escolha a não ser obedecer às ordens do seu opressor. Esse homem estava escravizado, estava amarrado, totalmente dominado. Porém, um dia aparece alguém e liberta esse homem, quebra suas correntes, leva ele para fora da cela e diz assim: você é livre agora, viva para mim, sirva a justiça e encontre vida. Mas, intrigantemente, surpreendentemente, em vez de abraçar a liberdade, o homem fica confuso e, tão acostumado às correntes que estava, volta correndo para a cela, coloca de novo as suas algemas e diz assim: aqui é mais confortável, aqui eu sei como funciona, e eu quero ficar aqui, não quero sair daqui. Ouvindo isso, eu e você podemos de repente achar isso uma grande loucura. Não tem absolutamente cabimento uma situação dessa. Uma pessoa, depois de ser liberta de uma escravidão cruel, tirana, ser colocada em liberdade para viver uma vida de liberdade e justiça, desejar voltar
se acorrentar novamente e viver como escravo. Parece uma grande loucura. Nós ficaríamos indignados em uma situação dessa. Talvez eu e você assistindo a essa cena diríamos: você está louco? Pare para pensar, não faz sentido o que você está fazendo. Mas é exatamente isso que está o apóstolo Paulo abordando nessa carta aos Romanos, no capítulo 6. Falando que, para aqueles seus ouvintes e para nós também, que nós sempre estaremos servindo alguém. É impossível para nós não servir alguém, nós sempre estaremos servindo. Nós temos na nossa natureza essa marca de servos, de escravos, de estarmos sempre a serviço de alguém. E o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, ele pergunta aos irmãos romanos e também a nós nessa noite: por que, sendo livres do pecado, voltaríamos voluntariamente à escravidão? Paulo está dizendo àqueles irmãos, e ele repete aqui a mesma pergunta, porém de uma forma diferente, que ele havia feito no início do capítulo. No verso 1, o apóstolo diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? E ele responde: de forma nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora no verso 15, ele, de uma forma diferente, ele faz a mesma pergunta de novo. Ele pergunta: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele responde novamente: de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, Paulo aborda no início do capítulo que aqueles que foram salvos, libertos do poder do pecado, devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Devem abandonar o pecado para viver agora uma vida de justiça diante do Senhor. Não devem deixar que o pecado mais os domine. Não devem novamente voltar a serem dominados pelo pecado, porque já foram libertos dele. E Paulo termina dizendo no verso 14: portanto, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E uma vez mortos para o pecado, para que continuemos mortos para o pecado, nós precisamos nos oferecer como servos de Cristo, como escravos de Jesus. E nós vamos explorar esse texto hoje, os versos 15 ao 23, sempre nos lembrando do nosso lema: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o nosso lema para esse ano, sobre o que nós estamos meditando durante todo esse ano, porque queremos uma vida diferente, queremos uma vida plena, queremos viver o Evangelho na sua integralidade na nossa vida, não conformados, amoldados, não condicionados ao mundo em que nós vivemos, mas buscando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. Pensando nisso, nós vamos entender que fomos libertos do pecado para sermos servos da justiça. Não somos libertos do pecado para fazer o que nós queremos. Não somos libertos do pecado para fazer o que o mundo deseja que façamos. Não somos libertos do pecado para obedecermos aos nossos desejos e às nossas concupiscências. Mas somos libertos do pecado para sermos servos da justiça. E essa liberdade que nós recebemos, ela exige uma escolha diária: viver para Deus ou ceder às pressões do pecado que o mundo nos oferece. Essa é a nossa proposta nessa noite. Olhar para esse texto e procurarmos compreender isso, que uma vez estando libertos do pecado, nós temos uma escolha diária a fazer. Aqueles que estão debaixo do domínio do pecado, aqueles que estão completamente presos ao pecado, aqueles para quem a luz do Evangelho ainda não brilhou, aqueles que ainda não foram resgatados pela graça salvadora de Jesus, eles não têm essa liberdade de escolha. O homem no seu estado original, o homem que ainda não entregou sua vida a Cristo, que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, ele não consegue escolher entre pecar e não pecar. Ele está aprisionado, é prisioneiro do pecado. Porém, os romanos a quem Paulo está se dirigindo, e nós que aqui estamos, que já entregamos a vida a Cristo, e
E você que nos acompanha de longe também, que entregou sua vida ao Senhor, você foi livre do domínio do pecado. Porém, todos os dias tem uma escolha a ser feita: continuar vivendo no pecado ou continuar vivendo para Jesus, para a justiça. Só que tem uma questão: aquele a quem nós escolhemos servir, desse nós nos tornamos escravos. Aquele que nós decidimos obedecer, dele nós nos tornamos servos, ou do pecado que leva à morte, ou da justiça que leva à vida eterna. Então é uma escolha que eu e você precisamos fazer todos os dias. Portanto, nós vamos meditar sobre isso durante a nossa conversa aqui hoje. Livres do pecado, escravos da justiça. Esse é o tema sobre o qual nós conversaremos aqui. Nós vamos meditar nesse texto, e esse texto vai nos apresentar algumas situações. Primeiro, ele nos apresenta um contexto, uma pergunta provocadora, que é o verso 15. Depois ele vai nos apresentar a realidade da escravidão, uma escolha inevitável, versos 16 até o 19. Depois ele vai nos mostrar o contraste dos resultados, morte versus vida, do verso 20 até o verso 23. Então convido você para que juntos meditemos nesses três aspectos que esse texto nos apresenta. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém? Muito bem. Então vejamos. Acompanhe a sua Bíblia aí. Em primeiro lugar, o contexto, uma pergunta provocadora. E essa pergunta é essa que nós já citamos aqui, que vem no verso 1 e vem agora de forma diferente no verso 15. Então vamos pecar porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Essa é a pergunta que muitos fazem quando nós apresentamos a doutrina da graça. Você chega e diz a pessoa assim: não há nada que você pode fazer para ser salvo. Você não tem como salvar a si mesmo. As suas boas obras, a sua justiça própria, a sua religiosidade, tudo aquilo que você faz de bom, absolutamente não tem valor nenhum para que você seja salvo. A única maneira de ser salvo é de graça, através da graça de Cristo Jesus. E o que geralmente a gente ouve de gente que não entendeu a graça então eu posso fazer o que eu quiser. E a resposta é: claro que não. Porque a graça não nos alcança para que nós continuemos a viver como queremos, mas ela nos alcança para nos dar a condição de sermos obedientes a Deus. Porque antes de a graça nos alcançar, não tínhamos essa condição. Mas agora, sendo alcançados pela graça, então nós vamos agora ter a condição de obedecer a Deus. E Paulo vem com essa questão: vamos pecar porque nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É claro que não. Ele combate essa distorção da graça. Porque as pessoas poderiam pensar: se a graça cobre o pecado, por que então não posso pecar à vontade? O verso 1 que nós lemos lá no verso capítulo 6 fala justamente isso: permaneceremos no pecado para que a graça ainda seja maior? Ou seja, se a graça cobre todo o pecado, então quanto mais eu pecar, maior será a graça de Deus na minha vida? Essa é a maneira de entender a graça? É claro que não. João Calvino, explicando sobre isso, ele faz um alerta à igreja. Ele diz que a graça não é uma licença para a libertinagem, mas a graça é antes de tudo um chamado à santidade. Quanto mais graça na nossa vida, mais santos nos tornamos. Quanto mais longe da graça, mais sujos estamos diante de Deus, mais perdidos estamos. O apóstolo Paulo rejeita essa ideia como se ela fosse algo absurdo, pois a graça nos transforma. A graça de maneira nenhuma nos deixa como nós éramos. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou continuar vivendo como eu vivia. Pelo contrário, a graça ela é transformadora. Pastor Luciano Subirá tem um livro muito bom, grande assim, chamado Graça Transformadora. E ele explica muito bem isso nesse livro, dizendo que a graça precisa ser, na minha e na sua vida, algo que nos transforma. Eu comprava e não pagava antes da graça, depois da graça eu compro e pago. Eu participava das rodas de fofoca antes da graça, depois da graça eu não participo mais. Eu era uma pessoa imoral antes da graça, agora depois da graça eu acabei com a imoralidade. Eu ando longe disso. Eu brigava com todo mundo, não levava desaforo para casa antes da graça. Mas agora, depois da graça, se alguém me pede do lado direito, eu ofereço do lado esquerdo.
Se me pedem para dar uma milha, eu vou com cruz. Se querem me levar a capa, eu ofereço a túnica também. Porque a graça transforma. A graça é diferente. Então não é uma licença para pecar. A graça não é um passe livre para o pecado, mas é o poder que nos resgata do pecado. Jesus não morreu apenas para nos perdoar, mas Jesus morreu para nos libertar. Portanto, irmãos, nosso desafio ao olharmos essa pergunta é respondermos todos os dias quais são as áreas da nossa vida que nós ainda usamos a graça como desculpa para nos conformarmos ao mundo, ao invés de lutar contra o pecado. O que eu e você estamos praticando todos os dias, ou alguns dias, ou de vez em quando, ou sempre na nossa vida? E quando praticamos, você não, Deus entende, Deus sabe que eu sou fraco nessa área. Isso aqui não é pecado, é um problema que eu tenho. Quando a gente faz o curso Homem ao Máximo, a gente aprende que pecado é pecado, problema é problema. Nós vivemos um tempo em que parece que a igreja tirou a palavra pecado do vocabulário. Então a pessoa está vivendo o pecado, mas ele não assume que está em pecado. Ele fala que ele tem um problema. Irmão, você está fazendo pecado. Não, pastor, você que quer, eu tenho um problema. Aí esse cara tem que olhar para esse irmão, o nome desse problema é pecado. E precisa ser confessado, precisa ser abandonado. Porque não adianta a gente achar, não, que agora a gente está na área da graça, então está tudo bem. Irmãos, é importante que nós lembremos que a Ananias e Safira morreram na época da graça, porque mentira o Espírito Santo. Às vezes a gente olha lá o Antigo Testamento, ali hoje, né, o texto de Coré, Datã e Abirão. Em algumas Bíblias é Corá, Datã e Abirão, em que eles desafiavam a autoridade de Moisés, que a terra abriu e engoliu ele vivo, porque ele com a família dele tudo vivo, e morreu mais um monte de gente, esqueci o número, acho que foi 2.500, 5.000, praga, porque deram ouvido para ele. A gente fala assim, nossa, Deus, no Antigo Testamento as coisas eram graves. Mas a gente olha na lei de Safira, foi no Novo Testamento, sobre a era da graça, o poder do Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo e caíram mortinhos, não deu tempo nem de arrepender. Foram para o inferno, pastor? Não sei, não é responsabilidade de quem responder isso. Mas eu e você precisamos entender que ser alcançado pela graça de Deus é um grande privilégio, amém? Mas é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Nós devemos tremer diante disso. E tratar o nosso pecado como coisa séria. Tratar o nosso pecado dizendo assim, Jesus não morreu na cruz para eu continuar fazendo isso aqui. Jesus não morreu na cruz para eu continuar sendo desse jeito, para eu continuar falando dessa forma, para eu continuar agindo assim. A graça de Jesus, ela veio para me libertar disso aqui, e eu não posso mais oferecer para o servo esse tipo de coisa. Portanto, eu e você precisamos examinar a nossa vida. Nós estamos hoje no noite de ceia. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque talvez eu esteja aqui pensando, juntamente com você, puxa, aquele fulano podia estar aqui hoje para escutar essa mensagem, né? Olha, isso aqui está certinho para ele. Olha, se ela estivesse aqui, essa mensagem para ela, por que será que ela não veio aqui? Jesus errou, mandou a mensagem no dia errado, não é? Jesus acho que não sabia que a pessoa não viria e mandou a mensagem no dia errado para a pessoa. Perdeu a viagem, Senhor. Não, mas a mensagem é para mim e para você, que estão ouvindo. Não é para quem está pensando que não veio. Ah, não, pastor, Jesus deu essa mensagem porque está na internet. Tem alguém lá no mundo que estudava ouvindo isso. Ou pode ser que algum dia alguém vai ouvir essa mensagem para ficar lá no YouTube, no canal do pastor. E olha, muita gente precisando, tem muita gente precisando ouvir. Primeiro sou eu. Eu sou o primeiro. E depois cada um de nós aqui. Precisamos, queridos, entender que é importante examinarmos a nossa vida e vermos quais são essas áreas onde nós usamos a graça para desculpa de ser mundano, para desculpa de estar acomodado ao mundo e ao pecado, em vez de estar lutando contra ele. A luta contra o pecado é real. Nós temos que lutar. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: nós não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, teu inimigo não é teu marido, tua esposa, teu filho, teu
pai, tua mãe, teu patrão, teu empregado, a sogra, o cunhado. Teu inimigo não é de carne e osso. Nós temos que lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, as regiões celestiais, os príncipes das trevas deste século. E nós temos as armas para isso. Temos o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o evangelho da paz, a verdade e a justiça. Todas as nossas posições. Portanto, a luta contra o pecado deve ser assumida de forma séria por cada um de nós, todos os dias. Amém? A graça nos dá esse direito, a graça nos dá essa condição de escolhermos a quem vamos servir. Então, hoje aqui, quem nós escolhemos servir? Amanhã, a hora que a gente acordar, hoje eu vou servir quem? Vou servir ao pecado ou vou servir a Cristo? É importante nós examinarmos a nossa vida e tomarmos essa decisão, porque de acordo com os versos 16 até o verso 19, essa escolha é inevitável. Pastor, se eu não quiser ser escravo nem de Jesus e nem do pecado, impossível. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Ou você serve ao pecado, serve à carne, serve essa alma carnal que nós temos, ou você vai servir a Jesus. Não dá para não servir nenhum dos dois. Não dá para ficar em cima do muro. Vocês já ouviram eu contando para vocês aqui, que eu ouvi também alguém contando, que havia um determinado lugar e o muro separava dois ambientes, de um lado anjos, do outro demônios, e o camarada em cima do muro, olhando para os dois lados, mas não escolhia nenhum dos dois. E os anjos diziam: rapaz, desce desse muro, vem para o nosso lado, aqui é muito melhor, aqui é onde tem a salvação, tem a pureza, tem a santidade e tal. Você poderia ir para o nosso lado, vem para cá. E ele olha para o lado dos demônios, eles tranquilos, quietinhos, absolutamente sem silêncio. Ele olha para os demônios e diz: escuta, vocês não vão convidar para cuidar de vocês? Os demônios olham para ele e dizem: isso aqui pega, o muro é nosso. Então, se você não está do lado de lá, já está com a gente, e está tudo certo. O muro já é o diabo. Estar em cima do muro já é estar servindo ao Satanás. E é muito triste isso, né? Porque ele nem desfruta de Jesus, nem desfruta do mundo mesmo, né? Porque nem lá nem cá, nem afunda na lama de vez, mas também não desfruta do Senhor. Tem uma vida medíocre. Porque isso, a palavra medíocre é média, né? Fala, a gente que vive na média. Como é que está? Estou mais ou menos, estou na média. Estou nem lá nem cá. Tinha uma igreja no Apocalipse que estava assim. A igreja de Laodiceia, nem frio nem quente, nem ferro nem cheiro, nem vai nem fica, sabe? No meio. Irmão, Jesus nos chamou para uma vida de excelência, não de mediocridade. Viver na média não é para quem anda com Jesus. A gente vê na palavra de Deus que quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, ela tem um espírito de excelência. Andar com Jesus é um chamado a excelência. Tanto que a Bíblia fala que sobre Daniel havia um espírito excelente. Espírito de excelência. Tudo que faz com excelência. Mas a realidade da servidão, da escravidão, ela é inevitável. E eu e você temos que fazer essa escolha todos os dias. O apóstolo Paulo apresenta uma verdade inescapável. Todos somos servos de algo. Ou servimos ao pecado que leva à morte, ou à obediência que leva à justiça. Ele está dizendo aqui: vocês não sabem que daquele a quem nos obedeceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? A comparação é pesada. O próprio Paulo admite isso. Mas é uma maneira mais didática que nós temos para compreender como deve ser exclusiva a nossa relação com Cristo. Nós não podemos achar, irmãos, que vamos deixar de obedecer a Jesus e não estaremos obedecendo a Satanás. Não tem meio termo. Ou a gente obedece a palavra de Deus, ou a gente escolhe andar com Cristo, ou a gente vai estar como pessoas que foram alcançadas pela graça, pessoas que compreenderam o Evangelho, pessoas que foram salvas por Jesus, obedecendo a Deus, jogando o time errado. Nós seremos agentes do reino das trevas. Uma vez tendo sido chamados para o reino da luz, estaremos agindo como agentes do reino das trevas. Estaremos jogando o time errado.
na torcida errada, com os objetivos errados. Nós precisamos entender isso. O Charles Hodge, ele é um teólogo reformado, ele explica que o homem não é autônomo, ele sempre tem um Senhor. E a questão é quem nós escolhemos servir. Nós sempre serviremos alguém, sempre teremos um Senhor sobre nós, sempre vai haver alguém nos dominando. Eu e você não podemos falar assim, não, eu sou autossuficiente, eu não sirvo a ninguém, eu tomo as minhas próprias decisões, eu faço o que eu quero e eu tenho livre arbítrio. Eu sou contra a ideia do livre arbítrio. Nós não temos livre arbítrio. Eu ouvi uma explicação muito interessante sobre isso alguns dias do professor Hernandes. Para quem acha que tem livre arbítrio, imagine se você decidir hoje que nunca mais vai pecar. Você consegue? Então não tem livre arbítrio. Se você conseguir, assim, não, a partir de hoje eu não peco mais e nunca mais vou pecar na minha vida, vou conseguir de forma alguma. Então nós não temos livre arbítrio. Nós não podemos escolher não pecar. Nós podemos escolher servir a Jesus. O Espírito Santo está nos ensinando a cada dia. Nós podemos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Mas é uma decisão que nós tomamos de andar com Jesus. É uma obra soberana de Deus na nossa vida. E uma vez tendo tomado essa decisão, o Espírito Santo vai nos conduzir. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos servos de Cristo. Sempre serviremos a alguém. Não dá para ser autônomo. Porém, essa liberdade que eu e você temos de escolher a quem vamos servir é uma liberdade que o ímpio não possui, como já dissemos aqui. Somente o Senhor Jesus pode conceder tal dom. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar a tomarmos a decisão de oferecer os nossos membros para servir ao pecado ou servir à justiça. E ele fala isso demonstrando que são as nossas ações diárias, são aquilo que nós praticamos no dia a dia, são as coisas que nós realizamos na nossa vida cotidiana, que vai demonstrar quem é o nosso verdadeiro Senhor, a quem nós servimos de fato. Paulo fala uma vez: se vocês foram alcançados pela graça, não ofereçam mais os membros de vocês para praticarem a injustiça, mas ofereçam os membros de vocês, as mãos, os pés, os olhos, a boca, os ouvidos, para que nós possamos demonstrar que o nosso Senhor é verdadeiramente o Senhor Jesus, aquele cuja graça nos alcançou. Lembra que a gente cantava lá na escolinha dominical? Escola dominical, escolinha pejorativa, não gosta. Cuidado, pouquinho é o que fala. Cuidado, mãozinha é o que pega. O que mais aqui? Pezinho onde pisa. Olhinho que vê, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, o olhinho que vê. Cuidado, o olho, boca, mão e pedras, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Se vocês foram alcançados pela graça, você precisa saber que, como cristão, você deve se entregar ao Senhor com tanto entusiasmo quanto se entregava ao pecado antes. Então, assim, antes da graça alcançar, mergulhava na bebedeira, mergulhava na prostituição, aprontava, pintava, acordava, se entrasse numa briga, então, faltava morrer, não pegar. Mas agora foi alcançado pela graça. Não tem o mesmo entusiasmo para orar, para ler a Bíblia. Antes de eu ser cristão, eu tinha uma alegria, eu tinha uma capacidade imensa de falar da vida dos outros, mas para orar hoje eu não tenho o mesmo poder, não tenho o mesmo entusiasmo. Mas o que nós entendemos aqui nesse texto é isso: assim, já que vocês lá no mundo faziam de tudo para pecar o quanto mais podiam, façam o mesmo agora, como servos e escravos de Jesus Cristo. Nós tivemos aí o desprazer de ver algumas cenas do carnaval, esses dias que se passaram, pessoas passando dia e noite na gandaia, na folia, e gritando, e pulando, e dançando, e bebendo, usando drogas, se prostituindo. E os crentes, quanto tempo
nesse período todo. Nós que fomos salvos, deveríamos ter usado esse tempo. Quem teve feriado, não tem feriado, então todo dia é igual. Não tem feriado, vou aproveitar o feriado para orar, aproveitar o feriado para ler a Bíblia, vou aproveitar o feriado, fazer uma maratona de oração, visitar alguém que não conhece o Evangelho. Nós não temos esse mesmo entusiasmo. Chama a gente para orar, a gente não tem tempo, mas chama para falar dos outros. Chama para ir no churrasco, chama para ir para o clube. A gente vai com alegria, mas para nos submetermos a Cristo, nem sempre temos o mesmo entusiasmo. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é isso. Vocês que usavam os membros de vocês para o pecado, vocês que usavam o corpo de vocês para esbanjar, extravasar no pecado, façam isso agora. Para servir a justiça, para servir o Senhor. Porque Cristo nos comprou no sangue dele, não para pertencermos mais ao pecado ou ao mundo. Agora nós somos de Jesus. Se Jesus entregou a vida dele para nos comprar, conforme o próprio Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, significa que uma vez tendo sido comprados por Jesus, nós pertencemos a Jesus e não a nós mesmos. Nós somos dele. Portanto, viver para a justiça deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Cristo. Viver para agradar ao Senhor, para honrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Nós não podemos viver uma vida em que temos prazer nas coisas desse mundo, estamos ambientados ao mundo e má vontade, desânimo para as coisas do Senhor. E às vezes coisas básicas, coisas simples. Eu fico pensando aqui, os nossos primeiros irmãos, eles banharam a sua fé com sangue, foram devorados pelas feras do Coliseu, foram para a fogueira. Você consegue imaginar o que é um pai vendo o filho sendo morto na frente dele para ele negar Cristo? E não era morto um tiro na cabeça, até um tiro que acabou morreu, não, ele era sendo morto lentamente. Foi esse preço que eles irmãos pagaram pela fé. Hoje o que se pede da gente? Ir na reunião de oração, ir num culto, falar de Jesus com o vizinho. É muito isso. Será que o que Jesus nos pede hoje em dia é muito? Deixar de ver imoralidade no celular, na internet, deixar de desonrar o nome do Senhor com as postagens nossas nas redes sociais? Será que o Senhor está nos pedindo muito nos nossos dias? Há pessoas pagando preço alto por Evangelho, preço que nós não pagamos. Nós somos muito privilegiados, nós somos muito mimados. Nós não damos o devido valor e não reconhecemos que o que Cristo fez na cruz foi nos comprar para Ele. E agora nós devemos viver como pessoas que pertencem a Ele. Essa deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Cristo. Portanto, que eu e você possamos nos perguntar hoje, os nossos hábitos, as nossas palavras, o nosso tempo, a quem está servindo? A quem nós estamos servindo, queridos? A quem nós estamos servindo, irmãs? Estamos sendo transformados por Cristo a cada dia? Ou estamos cada vez mais transformados e conformados com o padrão do mundo? Será que olhando para a nossa vida hoje, eu e você, olhando para dentro de nós mesmos, nós conseguimos enxergar uma imagem que nos credencia como verdadeiros cristãos? Ou talvez como cristão mais ou menos? Ou talvez nem dê para perceber que a gente é cristão? Precisamos pensar sobre isso. Estamos vivendo como aqueles que foram transformados, comprados por Jesus? Ou o nosso padrão de vida é o padrão do mundo? Porque aqui, nos versos 20 a 23 agora, o apóstolo Paulo vai nos falar dos resultados. Então assim, é inevitável que nós sejamos servos de alguém. É inevitável que nós não tenhamos que nos submeter a alguém. Não tem jeito. Ou é servo do pecado, ou é servo
E agora nos versos 20 e 23, Paulo vai dizer qual é o resultado, o que a gente vai colher. Tendo feito a escolha, ou seja, tendo sido alcançado pela graça, comprado por Jesus, liberto do pecado, agora eu estou livre para escolher. Antes eu não tinha essa liberdade. Antes eu estava aprisionado, não tinha como escolher. Mas uma vez Jesus tendo quebrado os grilhões da escravidão, agora eu posso escolher. Vou ser escravo de Cristo ou vou ser escravo do pecado? Dependendo da escolha, é o fruto que eu colho. E agora Paulo fala sobre isso. Ele compara os frutos de cada senhor. Quando éramos escravos do pecado, o resultado era vergonha e morte. Agora, como servos de Deus, o fruto é a santificação e vida eterna. Portanto, ele vai concluir no último versículo que nós lemos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O interessante que nós temos que olhar aqui é que quando nós decidimos servir ao pecado, o que nós recebemos é o que a morte é? Salário do pecado. E o que é salário? Quando a gente recebe salário, o que a gente está recebendo? Está recebendo o que a gente merece pelo mês de trabalhar. Então, uma vez que a gente decidiu servir ao pecado, Deus nos dá aquilo que nós merecemos. O salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é nós recebermos aquilo que nós temos o mérito para receber, é o salário, é a opsonia, é algo que nós merecemos. Nós vamos dedicar a nossa vida ao pecado e nós receberemos como fruto da nossa desobediência, da nossa servidão ao pecado, algo que nós merecemos, porque é o salário, é o resultado, é o nosso mérito. Eu quero desobedecer a Cristo, o mérito que eu vou ter nisso é a morte, como resultado daquilo que eu mereço por ter decidido desobedecer a Jesus. Mas aí Paulo diz o seguinte: porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu decido obedecer a Cristo, aí eu não recebo o que eu mereço, eu recebo um dom. O dom é carisma, é graça, é favor imerecido. Ou seja, quando eu decido desobedecer a Deus, eu recebo aquilo que eu mereço. Porém, quando eu decido obedecer ao Senhor, Deus me dá aquilo que eu não mereço, é a graça, que é a misericórdia, é um dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um presente que Deus nos dá como fruto da nossa obediência. Porém, a morte é o que nós recebemos merecidamente por decidirmos desobedecer ao Senhor. Jesus é o caminho para a vida eterna. Não é o nosso esforço que leva para a vida eterna. Porque quando nós lemos isso, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o salário do pecado é a morte, então quer dizer que se eu obedecer, Deus tem a obrigação de me dar a vida eterna. Não, não tem. Mas Ele dá gratuitamente, de graça, não pelo nosso esforço, mas porque Ele é bom, porque a graça dele nos alcançou. Viver para Jesus é o fruto natural da salvação que Ele nos dá. Através de Cristo, através da obra da cruz, nós recebemos esse presente. Jesus é o único caminho para a vida eterna. E não adianta nós acharmos que porque temos a vida eterna, somos melhor do que qualquer pessoa. Não, não somos. Se temos a vida eterna, é porque a graça nos alcançou e Deus nos decidiu dar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, é importante que eu e você paremos um pouquinho para pensar nessa noite que salário nós temos recebido na nossa vida hoje. Que recompensa nós temos usufruído nessa nossa vida que nós vivemos. Estamos vivendo e desfrutando da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Estamos vivendo
É disso que estamos desfrutando? Ou estamos cada vez mais conformados com o mundo? Estamos cada vez mais nos aproximando da morte espiritual, da morte eterna. As nossas decisões têm nos trazido que consequências, irmãos? Que consequências temos colhido das nossas decisões? É importante que eu e você hoje escolhamos o dom de Deus. É importante que nós rejeitemos o conformismo com o mundo. É importante, irmãos, que eu e você hoje possamos decidir buscar a santidade em primeiro lugar. Pertencermos somente a Cristo. Vivermos para Ele, servirmos a Ele. Nos tornarmos escravos dele. Essa palavra escravo é muito forte, é muito pesada, mas essa deve ser a nossa realidade. Eu sou escravo de Cristo. Jesus me libertou para que eu me tornasse escravo dele. E eu me torno escravo de Cristo por minha livre vontade. Lá no Antigo Testamento tem uma lei que quando o escravo servia, o tempo que tinha de servir, chegava o momento de ser liberto. Podia ser que o seu senhor fosse muito bom, ele já estivesse ambientado na casa e dissesse assim: olha, eu não quero ir embora, eu quero ficar morando aqui. Eu sei que eu não preciso mais ficar, mas eu quero ficar. Então, ele ia até a porta e o seu dono furava a orelha e colocava um pedaço de pau na orelha dele assim. Ele andava com aquele pedaço de pau na orelha, um brinco. E quando alguém via, falava assim: aquele ali decidiu servir o seu senhor por amor ao senhor dele. Ele não tem obrigação de ser escravo, mas ele voluntariamente se tornou escravo. E assim deve ser conosco. Não furar a orelha ou não pedaço de pau, não é isso? Mas uma vez tendo sido comprado por Jesus, hoje devemos decidir todos os dias servir ao Senhor. E a vontade dele para, é o que ele deseja para mim que é bom, é o que a palavra do Senhor me ensina que eu devo obedecer. Porque fora da casa do meu Senhor, fora da presença do meu Pai, só há miséria e morte, mas na presença dele há plenitude de alegria. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Tendo tido essa liberdade, irmãos, que decisão estamos tomando. Voltando lá aquele prisioneiro, ele foi libertado, mas tentou voltar para as correntes. Talvez porque o mundo lá fora parecesse assustador, talvez porque ele já estivesse preso há tanto tempo que a cela já era mais familiar, estava acomodado com aquilo. Porque as pessoas se acomodam também às coisas ruins. Às vezes você vê a pessoa vivendo em absoluta miséria e parece que está tudo bem. Ela se acomodou àquilo. Ela não faz nada para sair daquela situação. Parece que aquilo ficou cômodo. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? O mundo nos chama para sermos conformados a Ele. O mundo nos chama para ceder ao pecado. O mundo nos chama para cedermos à preguiça espiritual, ao egoísmo. O mundo está a todo momento querendo nos tirar da presença do Senhor, querendo nos fazer sair da obediência a Deus, da servidão a Cristo, para nos conformarmos a Ele. Mas nós precisamos ouvir este verso, que é o nosso lema nesse ano, ecoando todos os dias na nossa mente: não nos conformeis com esse mundo, porque nós somos libertos do pecado para sermos servos da justiça. A graça não é uma desculpa para ficarmos na cela, mas a graça é o poder para vivermos livres. Senhor, o Senhor me livrou, agora eu tenho que andar nesse mundo. Esse mundo é um lugar complicado. O Senhor olha para mim e fala assim: fica tranquilo, pode ir firme, eu estou contigo. Não temas, não temas. Senhor, mas o ambiente meu, lá onde eu trabalho é complicado. E Deus falou assim: pode ir, eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de se apresentar. O Espírito Santo está sempre ao nosso lado, sempre conosco. Ele nos vai dar a capacidade para obedecer, a capacidade para servir, a capacidade para viver em liberdade. Portanto, já que vocês estão livres, não voltem para essa vida.
para que vocês forem libertos. Para que entrar debaixo da escravidão do mundo? Para que colocar essas algemas outra vez? Para que se acorrentar ao pecado de novo? Irmãos, vamos sair dessa cela de escravidão hoje. Vamos oferecer os nossos membros, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa mente como servos da justiça. Vamos viver para esse Senhor que nos libertou. Vamos receber dele o dom da vida eterna. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos nos regozijar. Vamos salmodiar. Vamos nos alegrar nesse Cristo que nos libertou. Desfrutar dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Porque muita gente não tem esse privilégio. Eu e você temos esse privilégio. Devemos valorizar. Devemos valorizar. Porque isso é a graça do Senhor derramada sobre nós. Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo do jugo. Não somos mais escravos do pecado. Mas para continuarmos assim, precisamos nos submeter a Deus todos os dias. Todos os dias. Porque nós fizemos um pacto, né? Fizemos uma aliança. Mas isso já é assunto da nossa próxima sessão, dessa nossa exposição. Vamos ficar em pé para orar. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Gostaria que você tivesse um tempo de meditação, de reflexão agora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Primeiramente eu quero falar com aquelas pessoas que estão aprisionadas no pecado, ainda não entregaram sua vida a Jesus. Queria dizer a você que Jesus morreu na cruz para que você fosse liberto do domínio do pecado. Quando Jesus deu o brado na cruz e disse que está consumado, significa que Ele pagou o preço do teu pecado. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Se você reconhecer Cristo como seu Salvador, se você entregar a sua vida a Ele, se você hoje abrir a sua boca e com a sua boca confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e crer que Ele ressuscitou no terceiro dia para te dar a vida eterna, você não vai ser dominado pelo pecado, mas a graça de Cristo vai te alcançar. Você será transformado numa nova pessoa e poderá todos os dias decidir viver em santidade para o Senhor e não mais como escravo do pecado. Tome essa decisão hoje. Se você continuar vivendo no pecado como está vivendo, o salário é a morte. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, você receberá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se você for condenado por causa dos seus pecados e for para o inferno, essa será uma justa punição, porque você merece o inferno por causa dos seus pecados, assim como nós merecemos também. Mas se você entregar a vida a Jesus, nesse momento, você receberá um dom gratuito, um presente, que é a vida eterna. Estará livre do inferno, estará livre da morte, estará livre de passar a eternidade longe de Deus. Receberá de presente a vida eterna, o mérito de Cristo, a alegria da salvação, a presença do Espírito Santo, que nos santifica cada dia. E você que já entregou sua vida a Jesus um dia, já confessou Cristo como Salvador, já fez uma aliança com Ele através do batismo, já está vivendo na fé cristã já há tanto tempo. A pergunta é: que escolha você tem feito todos os dias? A quem você tem decidido servir todos os dias? Ao pecado que leva à morte, como merecida punição por causa dele? Ou você tem escolhido viver para Cristo, obedecer ao Senhor, e tem recebido de graça, de presente a vida eterna? Que caminho temos escolhido, irmãos e irmãs? A quem nós temos servido?
Somos agentes do reino da luz, somos agentes do reino da paz, somos agentes do reino de Deus, ou temos nos comportado como agentes do reino das trevas, nos afastando de Jesus, nos conformando com o mundo e afastando outras pessoas de Deus também. Irmãos, eu quero diante de vocês hoje aqui decidir escolher todos os dias ser servo de Cristo, escravo de Jesus. Eu quero diante de vocês aqui pedir a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo, para andar em obediência ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu não quero receber sobre mim a morte que eu mereço, eu quero receber sobre mim o presente da vida eterna. Eu não quero estar com aqueles que se perdem, mas eu quero estar com aqueles que continuam firmes na presença do Senhor. Quero orar por mim, quero orar por você. Gostaria muito que você, tendo analisado sua vida hoje, também decidisse assim. Que você, se for o caso, confesse até em voz alta: Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar. Dê nome ao pecado hoje. Diga: Senhor, eu sei, eu reconheço que isso não é um problema, isso é pecado, e eu quero confessar diante do Senhor. Se você sentir liberdade, procura uma pessoa perto de você e diga: irmão, olha comigo, eu tenho pecado nessa área. Com a segurança de que o irmão não vai contar para ninguém, não vai sair contando o que você confessou aí, mas vai orar por você. A Bíblia diz: confessai as vossas falhas uns aos outros para que vocês sejam curados. Você pode confessar direto ao Senhor, pedir perdão ao Senhor. Se você precisar de ajuda de alguém, abrace alguém aí perto de você, ou alguém que você tenha confiança, liberdade, diga: irmão, me ajuda em oração aqui agora. Tem isso aqui na minha vida que eu quero mudar. Eu entendo que isso não é problema, isso é um pecado. Eu creio que quando eu faço isso, eu estou servindo a Satanás. Eu creio que o salário não se a morte. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero o gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Baixada você que cantava na cheia na barra. Ei, antes de novo, sua cantava na cheia cantava na barra. Eu não quero estar conformado com o mundo, eu quero ser o verdadeiro servo de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação, te agradecemos pela morte de Cristo na cruz, te agradecemos, ó Deus, pela redenção, te agradecemos, ó Deus, porque o jugo foi quebrado, os grilhões foram rompidos, ó Deus, o domínio do pecado já não está sobre nós estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Senhor, mas quantas vezes escolhemos usar, ó Deus bendito, essa graça para nos afastar do Senhor, para nos desobedecer a tua palavra, para sermos, ó Deus bendito, escravos do pecado novamente. Temos pisado no sacrifício de Cristo, temos ignorado a morte dele na cruz, temos desprezado a sua bondade, a tua misericórdia, temos, ó Senhor, nos rebelado deliberadamente contra o Senhor para praticarmos o pecado, e estamos, ó Senhor, trazendo condenação sobre nós, estamos, ó Senhor, atraindo juízo sobre nós. Tem misericórdia de nós nessa noite, Jesus. Perdoa-nos da nossa iniquidade, esse pecado que já ficou normal na nossa vida, que a gente acha que não tem importância, que não tem problema, mas que a gente sabe que está entristecendo o Senhor. Não é porque a igreja falou, a igreja proibiu, o pastor falou, mas a gente sabe que o que a gente está fazendo é entristecendo o Senhor. Esses pecados, ó Deus, essas práticas que a gente sabe que nos afastam da tua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso coração hoje e nos dar o poder que nós precisamos, ó Deus, para não darmos ouvidos à conversa de Satanás,
e quer nos convencer de que nós não estamos vivos para o pecado, de que nós ainda não temos poder contra o pecado, de que nós não temos força suficiente para lutar contra o pecado, que a tentação é maior do que nós. Senhor, nós sabemos que isso é mentira do diabo. Nós sabemos que isso é um engano, Senhor, porque não há nenhuma tentação maior do que o poder do Teu Espírito na nossa vida, do que o sacrifício de Cristo na cruz por nós, do que a Tua graça que nos alcançou. Nenhuma tentação pode ser maior do que a Tua graça na nossa vida. Nenhum pecado pode ser maior do que isso. Portanto, quando cedemos à tentação, Senhor, é porque nós decidimos ceder. Então tem misericórdia de nós. Socorre-nos, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, para que sejamos escravos de Cristo, não por obrigação, mas por amor. Que decidamos servir ao Senhor, não por medo, mas porque reconhecemos o que Tu fizeste na Cruz por nós, porque valorizamos esse presente tão maravilhoso que é a vida eterna. Ajuda-nos nisso, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos e irmãs que vão participar da ceia, permaneçam em pé.